Então, tempo, e é onde não tem tempo, né? E sobre esse assunto ainda, de discernir o tempo, há coisas mais importantes ainda que eu queria citar aqui para vocês, que seria até o título dessa mensagem, e eu vou ser breve, em nome de Jesus. Efésios 5, 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17. Eu vou esperar os irmãos pôr aqui. Vocês vão pôr aqui? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E na tradução na linguagem de hoje diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém? Então, temos que andar como sábios, não como nécios, prudentemente, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu penso que hoje nós temos visto, quando você vê as notícias, o que eu falei, o mundo sendo chacoalhado, os dias são maus. Tem muita coisa ruim acontecendo. E nós temos que remir o tempo. E ainda lendo o texto de Efésios, antes desses 3 versículos, você lendo todo a passagem que vem antes, ele fala assim: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, isso eu também pus aqui na tradução na nova tradução na linguagem de hoje. Efésios 5:3, a partir do 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas estas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Por quê? O que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Amém? Isso. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. No texto mais famoso que a gente lê. E logo depois, então, é importante nós percebermos que há um apelo e exortação do apóstolo Paulo, fazendo um paralelo entre os que andam conforme a vontade de Deus e os que não andam. E logo na sequência, ele nos cita Efésios 15 a 17, que faz parte desse texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como ignorantes, mas como sábios, com prudência, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, seja a vontade do Senhor. Amém, queridos? Amém. E o que significa aqui remir e redimir? São palavras que são sinônimos. Remir, na verdade, não está escrito redimir. Remir
é sinônimo de redimir. E redimir é sinônimo de remir. E elas significam salvar, adquirir de novo, tirar do cativeiro, do poder alheio, resgatar, indenizar, compensar, reparar, ressarcir. Então, lendo esse texto, eu entendo o significado desta palavra, onde nós precisamos salvar, resgatar, adquirir de novo o nosso tempo para Deus. Assim como a nossa vida, o nosso tempo acompanha. Assim como somos redimidos, somos remidos do Senhor, somos salvos, o nosso tempo tem que acompanhar. O que fazemos com o nosso tempo tem que acompanhar a nossa vida. Remir é tirar do cativeiro. Precisamos tirar nosso tempo do cativeiro. E eu fiquei pensando o que eu poderia, ou o que Deus ministraria hoje no meu coração sobre isso. Não quero, ainda como eu falei, não quero me alongar. Mas, pensando um pouquinho sobre remir o tempo, a Bíblia nos diz em Mateus 6,33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, nesse texto, ele está nos falando das necessidades básicas, da preocupação, da vida, da solicitude ou da ansiedade das pessoas com as coisas básicas da vida: comida, alimento, moradia. Sobre as pessoas acrescentarem algum tempo a mais na sua vida, e que ninguém pode fazer isso, ninguém consegue fazer isso. E como ele cuida das aves, e que e que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E Deus, se ele cuida das aves e veste a erva, não cuidará de vocês, que são filhos dele? Se ele cuida deles dessa forma, então que a gente não tem que se preocupar, porque os gentios aqui ficam preocupados com isso. Então Jesus fala, os gentios, os que não têm a Deus, eles estão preocupados, eles que correm atrás disso. Mas vocês, o que vocês devem fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Ele vai suprir as necessidades de vocês. Não é ficar sentado, não preciso mais trabalhar, não é nada disso. Jesus nunca nos ensinou a ser acomodados, preguiçosos, de jeito nenhum. Mas Ele vai suprir as nossas necessidades quando nós o buscamos primeiro. Isso para mim é remir tempo. Isso é salvar o nosso tempo. É colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. É ter tempo com Deus na nossa vida. É buscar intimidade. Nós cantamos aqui, a primeira música que nós cantamos hoje, não é? Perto quero estar, junto aos teus pés. Começou a cantar, eu falei, glória a Deus, Senhor. Essa música reflete aquilo que nós devemos desejar fazer, desejar viver, aquilo que cantamos. Amém? Quando eu ouço essa música, eu me lembro de Maria e Marta. Maria aos pés de Jesus, e Jesus elogiando o que ela estava fazendo e dizendo para Marta, o que ela escolheu não vai ser retirado. Não vai ser retirado. Remir o tempo é buscar a Deus durante o dia, porque à noite Ele vos dará o sono. Salmo 127, 1. Quem tem insônia aí? Né? O Senhor, quando você busca a Deus, tem gente que tem insônia porque vive ansioso. Eu sei o que é ter ansiedade, né? Aliás, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Você quer ver alguém ansioso? É ele que diz isso, olhe para o espelho. Você quer ver alguém que já passou por ansiedade? Olhe para o espelho. Século 21, né? A ansiedade é a doença do século 21. Então, a ansiedade rouba o nosso sono. A ansiedade nos faz ficar com medo do que vai acontecer amanhã, de que o pior vai acontecer. Certo?
quando nós oramos e buscamos a Deus, a ansiedade passa. Isso eu sei de carteirinha. Toda vez que a ansiedade tenta tomar conta do meu coração, eu curo ela com oração. Todas as vezes eu curo a ansiedade orando e falando com Deus. Vai embora a ansiedade, vai embora a insônia, vai embora a falta de sono. E o Senhor nos dá o sono. Nos dá um sono tranquilo. Salmo 127, 1 a 2 diz isso. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amém? O Senhor vai te dar sono, vai suprir aquilo que você precisa. É a promessa dele. Vai suprir a necessidade básica da nossa vida. Isso é promessa do Senhor para nós. Remir o tempo é ter tempo para Deus. Jesus sempre orava. Amados, você já imaginou? Se tem alguém que podia dizer que está ocupado, era Jesus. Quanta gente que ele tinha que curar? Quanta gente precisava de oração? Então, imagina hoje. Imagina hoje, queridos. Você, às vezes, diz que é difícil cuidar de um grupo de pessoas, dá trabalho. Eu não estou aqui, de verdade, eu não estou condenando ninguém. Estou falando que é uma realidade. Às vezes a gente não dá conta de tanto problema, de ouvir tantas pessoas. Isso, eu não estou falando do pastor, estou falando às vezes de um líder. Porque há muita coisa para falar, as pessoas querem falar, não é verdade? Agora imagina Jesus, coloca isso. Milhares de pessoas, os eventos de Jesus eram milhares. A pequena família de Jesus juntava 5.000 só homens. E no final, na hora do lanchinho, tinha que ter comida para todo mundo. Você já pensou? E o pessoal não trouxe lanche para a pequena família de Jesus. Esqueceram. Fizeram lá a tabelinha e tal. Esqueci Jesus. Ah, peraí, o menininho aqui lembrou, trouxe aqui um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom. Aí Jesus já resolvia o problema. Multiplicava aquilo para 5.000 só os homens, sem contar as mulheres e crianças. E eu brinquei também aqui, não estou dando indireta para ninguém, irmãos, pelo amor de Deus. Deixa eu já avisar, né? Por favor, não é indireta nenhuma. A brincadeira surgiu agora, tá bom? Mas imagina Jesus com tanta gente. Aí Jesus podia dizer: não dá tempo de orar, né, Senhor? Olha só, brincadeira. Jesus orava, Jesus ensinava o povo, Jesus curava os enfermos, certo? Ensinava o povo das coisas do reino, expulsava os demônios. Não dá trabalho expulsar demônio, mas não abria mão de estar a sós com Deus. Lucas 6, 12 a 13, nos fala que Jesus, para escolher os 12 apóstolos, sabe o que ele fez? Ele orou 1 hora inteira. Foi isso? Não. Naqueles dias, Jesus foi para o monte fazer oração e passou a noite a orar a Deus. Quando nasceu o dia, ele foi dormir um pouquinho, porque estava cansado. Quando nasceu o dia, foi isso? Convocou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Lucas 6, eu esqueço às vezes que está aqui a letra, o versículo. Lucas 6, 12 a 13. Vários momentos Jesus se retirava, depois de haver feito tudo, ou levantava bem cedo e saía para orar. Procurava um lugar sozinho, para estar a sós com Deus, para ter comunhão com o Pai. Agora você imagina, meu irmão,
para tomar uma decisão dessa. 12 apóstolos e um ainda era traidor. Até ele estava na conta da oração. Marcos 1,35 diz: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Muito cedo, Jesus já levantava, antes de todo mundo, e ia orar. Jesus, exemplo para nós, de remir o tempo. Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem, ele disse o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6,6. Jesus, quando ensinou os discípulos, vai orar, ora em secreto, separa tempo, porque Deus vai te recompensar. De alguma forma. Em outra tradução diz: ele o recompensará publicamente. Teu pai que vê você orando em secreto o recompensará publicamente. Eu penso que Jesus estava dizendo: você busca Deus, eu vou usar você diante das pessoas. Você gasta tempo na minha presença. Quando você for fazer algo, eu vou estar contigo. E eu vou usar a sua vida. Eu imagino. Porque se for pensar assim, se a gente pensar financeiramente, né, você vai ser recompensado publicamente, vai receber alguma coisa, algum dinheiro. Mas não é isso que Jesus está falando, é óbvio. É óbvio. Mas ele está falando com alguém que tem intimidade com ele, alguém que quer intimidade com Cristo, alguém que quer buscar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode dar. Quando você busca Deus pelo que ele é, quando você quer a presença dele, quando você tem fome de Deus na sua vida, não pelo que ele pode te dar, mas pelo que ele é, pelo que ele pode mudar em você, no teu caráter, na tua maneira de ser, ele vai te recompensar. Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem essa alegria. Isso alegra a Deus. Amém, queridos? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando. Por que não pode ser você? Amém? Fala para o seu irmão, por que não pode ser você? Então, amados, refletindo sobre esse assunto, eu vejo que Jesus nos ensina com a vida dele e através da sua palavra, que se nós orássemos mais para fazer nossas escolhas, certamente erraríamos menos. Amém? Certamente erraríamos menos. Porque se ele orou uma noite inteira para escolher 12 apóstolos, eu imagino que ele não queria errar também. Ele queria entender, saber, discernir, receber revelação de Deus. Então, se a gente orar mais, nós vamos tomar melhores decisões. Porque vamos viver com sabedoria e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos viver com sabedoria, como sábios, não como ignorantes, como está aqui na palavra dele. Porque estamos escolhendo Deus. A verdade que fica para mim é que Jesus, ao se relacionar com Deus, sabia a forma que deveria agir e como agir nas situações mais difíceis da vida. Penso que remir o tempo é ter menos tempo para pecar também. Por quê? Porque é uma lógica. Se eu passo mais tempo com Deus, mais eu estarei com meu coração inclinado para servi-lo e mortificar as minhas vontades. Amém, queridos? Por isso, Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus deu um recado. Jesus ensinou o que deveria fazer. Porque passar tempo com Deus é remir o tempo. Eu vejo um canal no YouTube que se chama... Eu vou falar esse porque esse... muito bom, conheço outros pastores que vêm, que gostam dos exemplos. Jesus Cop.
E é o filho do pastor... É o Silas Gonçalves. Como era o nome do pai dele? José Gonçalves, era isso? José Gonçalves, que pregava muito sobre famílias. Eu ouvi muitas fitas do José Gonçalves. Fita cassete, vídeo, quando ele pregava para as famílias. O filho dele deu boa coisa. É um pastor, prega para jovem. E eu gostei de um vídeo que eu vi dele hoje. Eu vejo toda semana. Vejo uns 2, 3. Porque eu escolhi fazer essas coisas. Me encher das coisas de Deus. E ele fala assim, o testemunho dele é o seguinte, ele disse que ele e sua esposa, e ele é um cara novo, eles resolveram trocar a televisão por oração e tempo com Deus. Ele fala, nós resolvemos, por quê? Porque às vezes a gente tem a mania de querer descansar e sempre relaxar vendo um filme, um entretenimento. E eu falei assim, os entretenimentos estão tão ruins hoje, que vamos trocar, vamos nos encher, em vez de entretenimento, vamos buscar descanso em Deus. Falou, então vamos dar um tempo com a televisão. Eu gostei desse exemplo dele. Né? E aí você depois diz que nunca tem tempo para Deus. Eu fiquei pensando, fica aqui a dica dele, amém? Fica aqui a dica dele. Outro exemplo é que eu tenho acompanhado um grupo de jovens que começaram a orar em Brasília. Então há 2 anos, lá no município de Águas Claras, 19 quilômetros de Brasília, 5 jovens começaram a orar e a buscar avivamento. Pedir avivamento. Pedir que Deus fizesse algo. Jovens de 17 anos. Quem tem aqui 17 anos ou menos? Levanta a mão. Está lá. Tem uma turma aqui e os adolescentes lá que foram para a sala. 17 anos. Jovens que nem aqueles apóstolos, que nem Daniel. Eu olho para eles, é a geração que Deus está levantando nesse tempo. Eu tenho visto na internet, no YouTube, um movimento de avivamento no meio dos jovens do nosso país, que não é brincadeira. E eu gostei desse movimento pelo quê? Porque eu vi, eles começaram a orar, 2 anos, 5 jovens. Na primeira noite que eles tomaram a decisão de orar, um cara se converteu, voltou para Jesus. Estava com uma garrafa de cerveja lá, desviado, eles pregaram para o cara voltou para Jesus naquela noite. Foi um sinal de Deus para eles. Em 1 mês, eram 70 jovens se reunindo com eles. Aí, eles estavam lá num lugar onde era metroviários, os metroviários chegaram e falaram, vocês não podem mais ficar aqui, vocês estão atrapalhando. Mas ele não disse, foram grossos, não. Acho que o volume de gente ali não era próprio para aquele lugar. E aí eles oraram para Deus mostrar um lugar, Deus mostrou um lugar para eles, uma praça, se não me engano chama Praça do Elefante. Eles foram para lá. Em 2 anos, são 800 jovens de diversas denominações, diversas igrejas, católicos e até espíritas, que se reúnem lá toda terça-feira para orar e buscar a Deus, para orar, louvar a Deus toda terça. Avivamento, pessoas sendo curadas naquele lugar, pessoas tendo experiências tremendas com o Espírito Santo. Movimento de Deus. Agora, o que eu mais gostei ali, que prova, que parece os avivamentos do passado, é que lá nesse município, todos os índices de desgraças estão caindo. Todos os índices de roubo, porque aqueles jovens estão orando toda semana pelo município deles. E Deus está respondendo com o derramar do Espírito Santo naquele lugar e respondendo com algo na cidade que está diminuindo a violência. Isso é avivamento. Amém? Dá até gosto ver eles louvando a Deus. Com muita alegria. O que eles escolheram? Remir o tempo, buscar Deus, gastar tempo em oração. Amém, queridos? Mais de 400 conversões eles registraram. Além das curas. Então, amados, o que eu penso aqui? Jó 7, 9 a 10, Hebreus 9, 27 nos diz que nós só temos uma vida para viver. Fala para o seu irmão, você só tem uma vida para viver.
E mesmo se você for espírito e quer acreditar na reencarnação, você só tem uma vida para viver. Não adianta. Não vai mudar nada. Se você crê em algo que não é verdade. Você tem uma vida. Então, viva essa vida e comece a buscar Deus. Eu falei aqui outro dia que Deus não está preocupado com a sua idade, com a sua aparência. Deus não está preocupado com o teu tempo de vida. Deus pega alguém, se Ele quiser, e usa essa pessoa, não importa a idade dela. Ele quer pessoas que abram o seu coração e comecem a buscá-lo de verdade. Pessoas que querem a presença dEle na sua vida, que querem se relacionar com Ele, porque Deus quer se relacionar com nós. Deus quer se relacionar com você. Ele quer te ouvir, Ele quer te curar, Ele quer dar paz para você, mas Ele quer revelar para você que tem muita coisa que você pode fazer nessa terra. Tem muita gente que pode conhecer Jesus através da sua vida. Amém? Ele pode curar a sua casa. Basta você começar a buscá-lo. Separar tempo para Ele. Pense no tempo, como você tem gasto o seu tempo, como você tem usado o seu tempo, querido. O tempo voa, a vida passa rápido. Eu falo isso de carteirinha, como eu já falei para vocês. Amém? Então viva buscando a Deus. Não adie mais que você não tem tempo para as coisas de Deus. Não adie mais, querido. Comece a olhar para o Senhor. Comece a levar as coisas de Deus a sério. Nós precisamos discernir os tempos. Precisa discernir o tempo, querido. O que eu tenho visto aí nos meios, nas redes sociais, nos meios de comunicação, são prenúncios de fim dos tempos. Quando eu vejo uma revista formadora de opinião atacar os evangélicos como atacou dessa vez, permitir artigos como aquele, eu falo, opa, eu não sou besta. O diabo está por trás disso, claro. Mas isso é cumprimento da palavra dele. É o cumprimento da palavra. Então, precisamos estar fortes, espiritualmente falando. E você é forte, você resiste às tentações, você resiste ao pecado. Amém? Buscando a Deus na sua vida, orando e vigiando. Como Jesus falou, orai e vigiai, porque a carne é fraca. É assim. Você vence tudo. Buscando a Deus, você vai vencer os maus hábitos, você vai vencer. Deus vai falar com você. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Então, amados, o que você puder fazer para buscar a Deus, busca a Deus. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado hoje. Comece a orar em casa. Se você não sabe o que é uma devocional, acorda 10, 15 minutos mais cedo e começa a orar. Começa a ler a palavra, começa a ler a Bíblia no Novo Testamento. Pede para o líder da sua pequena família te ensinar. Amém? É muito simples. Comece 5, 10, 15 minutos buscando a Deus. Vai chegar uma hora que você vai estar 1 hora na presença de Deus, querendo aprender mais, querendo ter mais, ouvindo mais a voz de Deus na tua vida. Venha nas reuniões de oração. Aproveite os momentos que Deus dá. Vá nos grupos familiares. A igreja tem 17 pequenas famílias. Ali atrás está marcada 15. Falta marcada a Dona Mara ali e a outra que ia abrir, uma que vai abrir no canal 3. Então, tem grupos espalhados para você ter comunhão, para você orar, para você aprender mais das coisas de Deus e você ser usado por Deus. Amém? Então, queridos, comece hoje. Pare tempo para Deus na sua vida. Vamos remir o tempo.
Vamos resgatar o tempo. Glória a Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Feche os olhos. Eu queria aqui fazer uma declaração de fé sobre a sua vida. Eu escrevi isso. Tenho escrito há um bom tempo. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, pela fé, que este é o melhor tempo de Deus na sua vida. É o tempo em que Deus preparou para te livrar da cegueira. É o tempo que Ele preparou para te dar sabedoria, para tomar decisões sábias, para ser sal da terra e luz do mundo. É um tempo de Deus para você dar frutos. Tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Tempo para você saber e crer que Deus é seu amigo. Ele é seu Senhor, mas Ele te chama de amigo, porque Ele chama de amigo aqueles que o buscam. Por isso é o tempo de buscar a Deus, tempo de ouvir a sua voz, tempo de ver orações respondidas, tempo de não olhar para trás, tempo de semear, tempo de colher o que você semeou. É tempo de restauração em sua vida, tempo de restauração na sua casa. É o tempo de você se alegrar em Deus. É o tempo de você perdoar as feridas que lhe fizeram. E tempo de você ser curado destas feridas. É um tempo de cura e libertação na sua vida. É um tempo de mudança de Deus na sua vida. Tempo de ter intimidade com o seu Deus e o seu Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. E nos ajuda, Pai, a sermos sábios e a remirmos o tempo. Como o Senhor nos exorta, Senhor, em Efésios capítulo 5, onde o Senhor nos fala, Deus, para andarmos como sábios, não como ignorantes, Deus, nessa vida, e remirmos o tempo, Deus, separarmos tempo para te buscar, entender, Deus amado, que o Senhor quer ouvir as nossas orações, que o Senhor quer falar conosco, entender que é tempo de se relacionar contigo, de ser curado, de ser liberto, Senhor Deus amado, de pecados, liberto de coisas, ó Deus, que ninguém sabe. Senhor, liberto da escravidão, liberto de medos. Deus amado, é tempo do Senhor libertar vida de medos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda os teus filhos esta noite que estão aqui, Senhor, a tomarem uma atitude, não adiarem mais, Senhor, o tempo de te buscar, Senhor, não ficarem olhando para a vida como se fosse viver, Senhor Deus, esta vida eternamente, como Senhor Deus amado, Deus, estivesse sempre procrastinando o dia de te buscar, Deus, deixando sempre para depois, tempo de, Senhor, começar a tomar atitudes sábias, Senhor, participar, Deus, de grupos familiares, lugares onde vai poder compartilhar a palavra, abrir o seu coração, Senhor, poder pedir para que irmãos possam orar pela sua vida. Deus, ajuda o teu povo, Deus, a sair da cadeira, a sair do sofá, Senhor, e com suas pernas ir te buscar, Deus, aonde Ele pode te buscar. Em primeiro lugar, no secreto, como o Senhor nos falou, separando tempo, Deus, na sua casa, Senhor, tempo para orar dentro de casa, para que o Senhor, que vai ver essa vida orando secretamente, Ele seja recompensado, como o Senhor nos promete na tua palavra.